Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta diante dessa festa, de São Mateus, apóstolo e evangelista. Antes de começar a primeira leitura, eu quero contar uma grande novidade para vocês, que hoje eu digo aqui em primeira mão, tá bom? Com a graça de Deus, dentro de um mês, exatamente um mês, nós vamos estar lançando um curso completo sobre o Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Então, aquilo que eu já faço aqui no canal sempre, nós vamos fazer desde o primeiro versículo do Evangelho de Mateus até o último versículo. E aí, vocês estão animados para essa proposta? Eu já fiz uma pergunta semana passada sobre isso, muitos de vocês disseram que estavam interessados. Então, se prepare que em breve eu vou contar mais detalhes, tá certo? Mas vamos agora para a primeira leitura. Mas deixem aqui nos comentários se você tem interesse, se você achou legal a ideia. Tudo isso vai ser em preparação ao quê? Ao novo ano litúrgico, que nós vamos meditar em cima do Evangelho de Mateus aos domingos, tá bom? Mas vamos lá para a nossa primeira leitura, que se encontra lá em Efésios capítulo 4, que diz assim: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos. Age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Vamos lá juntos entender esse texto bem direitinho. Em primeiro lugar, no versículo 1, quando Paulo se diz que ele é prisioneiro no Senhor, é porque Paulo estava preso. Então ele, de fato, se vê como prisioneiro no Senhor. E ele vai dizer que exorta a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Ele vai explicar melhor isso, Que com toda a humildade e mansidão, ou seja, sendo humilde, quer dizer, reconhecendo quem você é e buscando ser manso, suportai-vos uns aos outros. E muita gente acha que suportar um ao outro é aguentar, A palavra suportar vem da palavra suporte. Então, é ser suporte do outro com paciência e no amor. Eu paro para fazer essa reflexão logo com você. Será que nós temos sido suporte na vida do outro? Será que nós temos auxiliado o outro diante das suas dificuldades, diante das suas realidades? Essa é a primeira reflexão que a primeira leitura nos apresenta. Depois, ele vai dizer, inclusive, que aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? É o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que, mesmo diante das nossas diferenças, das nossas visões diferentes, das nossas experiências diferentes, é Ele que, de fato, nos faz ser um, que nos faz olhar para o mesmo lugar, que nos faz ter o mesmo objetivo. Depois, vai dizer, há um só corpo e um só Espírito, e também uma só esperança. O corpo que aqui é falado é de fato ligado à igreja. Há um só corpo e há um só Espírito, E por conseguinte, uma só esperança. A nossa esperança é a pessoa de Jesus Cristo. Depois vai também falar ainda da unidade, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, enfim. E aí é interessante, eu quero comentar sobre isso, que o versículo 7 diz o seguinte: cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Ou seja, todos nós recebemos graças. A graça, na verdade, é um dom gratuito, Então, todos nós recebemos, sim, de modo gratuito de Deus esse presente. Só que aí ele vai dizer, inclusive, as vocações diferentes. Um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é pastor, outro é mestre. E quem tudo capacitou foi o próprio Deus. Para que nós possamos, de fato, sermos homens perfeitos, para que cheguemos à estatura de Cristo. E por que eu estou comentando isso? Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente tem uma síndrome, desculpa a expressão, tá bom? Uma síndrome de Santa Teresinha, que queremos ser tudo. Santa Teresinha, em seus relatos, ela começa a dizer que queria ser freira, queria ser sacristã, queria ser padre, queria ser isso, queria ser aquilo.
Mas ela mesmo comenta que depois ela entendeu uma coisa, que a vocação dela era ser o amor. Todos nós dentro da igreja temos uma vocação em particular. Todos nós. Talvez eu agora, nesse momento, sinto-me chamado a ser teólogo. É uma vocação dentro da igreja também. Não é? Cada um de nós temos uma vocação específica. Deus nos chama a algo específico. Mas tudo isso para que de fato a gente edifique o corpo. Para que de fato nós auxiliemos a igreja. Para que de fato a gente cresça e pareça com Jesus Cristo. Mas o que muitas e muitas vezes a gente vê é inveja. Porque eu queria também ser isso. Porque eu acho melhor a posição de fulano do que a minha. Amado irmão, amada irmã, para de ficar olhando para os outros e enxerga o que foi que Deus te chama hoje. O que foi que Deus te estruturou a ser. E edifica o corpo. E busca, com os dons que Deus te deu, buscar ser alguém perfeito. Um homem perfeito, uma mulher perfeita, diante da vocação que Deus te deu. É isso que São Mateus entendeu. Apóstolo e evangelista. Apóstolo é aquele que é enviado. Evangelista é porque escreveu o evangelho. Ele entendeu qual era a sua missão dentro da igreja. E qual é a sua. Hoje que nós celebramos a festa dele, também somos convidados a refletir sobre a nossa vocação também. Reze em cima disso, pense sobre isso. E eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do evangelho dessa festa também, tá bom? Até lá, e não esqueça de deixar o comentário aqui. Você vai desejar fazer esse curso? Em breve eu te falo novidades. Que Deus te abençoe.